Olá, aqui é Sheila Pereira, nutricionista, Master Coach de Emagrecimento Consciente e esse é o programa Nutri News. E no programa de hoje, fazendo alusão ao agosto dourado, o assunto é amamentação. E para isso eu convidei a minha colega Samantha Malman para falar com a gente sobre esse assunto tão bacana. A Samantha é nutri materno-infantil, mestranda em pediatria e consultora em aleitamento materno pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Seja muito bem-vinda, Samantha. Eu que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui e falar sobre um assunto tão pertinente, tão próximo agora, né, do nosso mês de agosto, que está se iniciando com essa campanha alusiva ao aleitamento materno, né? É isso aí. E esse ano nós estaremos com um tema extremamente pertinente, que é o aleitamento materno e o desenvolvimento sustentável do planeta. Poxa, que bacana, né? Muito então, bacana. Um plus a mais nessa campanha tão linda, né? Bom, então conta pra nós, Samantha, basicamente, qual é a importância do aleitamento materno? Pode ser redundante ficar fazendo essa mesma pergunta várias vezes, porque as pessoas acreditam que saibam, mas é sempre bom reforçar. Exatamente. E cada dia mais a gente tem mais evidências demonstrando a importância do aleitamento materno. Desde a parte afetiva, né, da mamãe, do vínculo mamãe-bebê, logo ali na primeira hora, na golden hour, né, que é a hora dourada, então todo aquele vínculo que se cria. E não só o vínculo afetivo, além disso a gente já tem evidências demonstrando que, além do vínculo afetivo, a gente tem uma diminuição do abuso na infância, tanto da mãe quanto do bebê. Nós temos as evidências que são muito importantes para a parte nutricional e de microbiota, do imprinting, né, que a gente fala, genético e metabólico, daquela primeira hora e do aleitamento materno. E, claro, nunca esquecendo do colostro, né? Que é aquele primeiro leite que a gente nem diz que é um leite. Ele é uma vacina imunológica que vai estar acompanhando essa criança para o resto da sua vida, né? Então a gente tem inúmeros benefícios, desde a parte de nós termos as questões então voltadas à sustentabilidade, onde a gente tem um alimento completo, de fácil acesso, numa embalagem que é ecologicamente viável, né? Numa temperatura perfeita e livre demanda. Então é algo realmente espetacular, né? Eu sou uma pessoa que estuda muito aleitamento materno e que ama e que percebe cada vez mais a evidência científica e a importância do aleitamento materno para tudo, para comorbidades da vida futura, né, para não ter o desenvolvimento, obesidade, mesmo na infância, depressão pós-parto, né? Então são tantas coisas e até mesmo já estudos demonstram que neurologicamente esses bebês, eles têm um índice maior de desenvolvimento em função do aleitamento materno. Então, leite materno é tudo, né? É Com vida. certeza, é vida, isso aí. Bom, e pra gente entender um pouquinho, é necessário ter alguma técnica durante a gestação, durante esse processo gestacional? Porque as pessoas falam muito assim, passa a bucha, usa creme tal, faz uso de esponja, enfim. Isso é mito ou realmente é uma verdade? É mito. Tá? Então a gente vê várias gestantes com lesões, fissuras mamárias, né? Antes mesmo de iniciar o aleitamento materno por erros, né? Eu digo que a bola da vez é a escova de dente, né? Nossa, a escova dental. Nem eu Sim, sabia. fazer lesão para que ele fique mais grosso a pele, né? Então, assim, não faça isso. Existe um risco associado e o insucesso no aleitamento materno é muito maior quando se passam cremes, pomadas, bucha, escovas, né? Quando a gente tenta utilizar conchas, as conchas, elas são extremamente agressivas à areola e ao mamilo. Porque se a gente pensar na concha, ela causa uma compressão, né? Então, o risco de eu fazer um trauma mamilar é muito maior no uso disso. Então, o que a gente indica durante todo o processo da gestação? Quais são os cuidados? O mesmo com o resto do corpo, né? Então, higiene
fazer a higiene correta. Sim. Se eu tenho um seio, uma mama que ela já está iniciando uma apojadora, uma descida do leite, porque eu tenho algumas situações onde a mãe tem uma descida do leite precoce, né? Sim. Então, não tentar fazer extração, não há necessidade, só manter aquela área bem ventilada. A sensibilidade, a hipersensibilidade que pode ocorrer no seio, algumas coisas podem auxiliar. Dentre elas, o uso do sutiã sem o bojo, né? Sim. Então, que não faça uma pressão tão grande, com alças mais largas, que sustentem bem esse seio. E, claro, em algumas situações, se eu tenho uma mama muito edemaciada, muito aumentada, a gente tem, depois eu vou mostrar como fazer, a gente tem já pronta no mercado, mas a gente pode fazer simplesmente, de uma forma bem simples, eu vou mostrar como fazer, essas rosquinhas. O que que elas fazem? Elas vão proteger do trauma mamilar sem pressão, né? Então, eu tenho aqui o tecido, por exemplo, de um sutiã, que não vai alcançar o mamilo. Sim. Então, eu não formo trauma, ali, faço né? uma proteção. Sem fazer uma pressão, mas uma proteção do mamilo. Muito bem. Bom, em que momento a gente deve iniciar o aleitamento materno, Samanta? No primeiro minuto de vida. Essa é a importância da hora de ouro, né? Aquela hora dourada que a gente fala tanto, onde a gente tem o bebê nu, né? Sem a colocação de roupa. Muitas vezes esse nenê, ele ainda tá com um pouco do líquido amniótico, com toda aquela saída, né? No parto natural acontece mais ainda. Colocar ele na mãe nua também. Para que esse bebê, na primeira hora de vida, que é um momento onde eu tenho uma mãe muito receptiva em contato com esse bebê e um bebê também muito receptivo, um bebê se mexendo, um bebê que está pronto e à espera já de um alimento, que exista esse primeiro momento, né? A gente fala que é tudo tão perfeito que a distância do seio materno ao rosto da mãe é o que capacita o bebê de verificar anatomicamente aquela mãe, de reconhecer aquela mãe, né? Então, eu vou além, eu digo, o seio materno, ele tá tão perto do coração, né? Que é para o bebê se sentir ali acolhido e para essa mãe também se sentir acolhida. Esse acolhimento, ele é uma retroalimentação. A mãe, ela alimenta o seu bebê nutricionalmente com tudo aquilo, todos aqueles benefícios que a gente já sabe que está envolvido, e ao mesmo tempo o bebê, ele retroalimenta a mãe psicologicamente, demonstrando para ela que ela é tudo que ele precisa. Então é extremamente importante esse primeiro momento de vida. Claro, a gente sabe que tem bebês que vão para UTI neonatal, né? Ou mães que sofrem algum problema durante o parto, enfim. Isso pode acontecer nos casos de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, mas havendo a possibilidade que esse primeiro momento ele aconteça com a mãe. Quando não há possibilidade de acontecer com a mãe, principalmente em bebês que vão para UTI NEO e que a mãe não pode estar acompanhando, a gente diz que pode ser com o pai. O pai pode alimentar esse bebê através da extração do leite materno. Então, a gente utiliza uma lactação, né? A gente nem chama de relactação porque está iniciando, uma lactação por sonda com o leite materno. Então, eu tenho o relactador que fica acoplado ao corpo do pai, que vai fazer esse movimento de alimentar o bebê no formato canguru, para ter já os primeiros contatos com toda aquela parte de biota, de microbiota familiar, né? Que bacana. É isso, muito né? bacana. Então, viu? O aleitamento materno não envolve só a mãe, não, né? Não, o pai a também família pode toda. participar, é muito bacana. Bom, e me mostra então, eu quero saber como é que seria uma pega correta. Vou mostrar para as pessoas o que seria uma pega correta. Uma pega correta, tá? Vou pegar o meu bebezinho aqui, a Helena. Amei, a Helena é linda. A Helena é linda e eu vou mostrar para vocês. A gente tem normalmente 3 tipos de seio, né? De mama, de mamilo e areola. Mas podem ter outros, como o falso plano, enfim, mas vamos trabalhar com esses primeiros, né? Então eu tenho, vou começar com o normal, que a gente chama, que é o mamilo protuso, né? Então esse mamilo, ele é colocado para fora e a pega do bebê, ela é facilitada. Muitas vezes eu não preciso fazer nenhum tipo de massagem, não preciso fazer nada e o bebê já vai conseguir ser amamentado. Então, sempre, o que é importante?
o braço do bebê bem localizado. Essa é a posição tradicional, barriga com barriga, né? Eu tenho duas condições, eu posso segurar todo o tronco do bebê, porque o bebê é bem pequeno, eu posso segurar só a parte de pescoço e cervical e ter um apoio, por exemplo, de uma almofada de amamentação. No meu caso aqui, eu tô sem almofada, então o que é importante cuidar? Lembrar, esse bebê vai mamar, vai sugar por muito tempo. Então, essa mãe precisa ter conforto, né? E aí vem a rede de apoio. Então, eu preciso ter uma poltrona adaptada, onde eu tenho um cotovelo bem adaptado para que ele não caia, né? Porque qual é o objetivo? O objetivo não é que a mãe sobrecaia sobre o bebê. É que o bebê venha junto ao corpo da mãe, barriga com barriga, com todo o apoio. A mama, para que ela serve? Para que o mamilo serve? Para estimular a pega. Então, ele vai ser direcionado acima do lábio superior do bebê, para que esse bebê abra bem a boca com o intuito de abocanhar. E no abocanhar, ele precisa estar pegando toda a parte da areola, né? E todo o mamilo, com toda essa parte. Maior parte da boquinha vai estar para cima, então eu fico bem abocanhado para cima. Por quê? Porque eu tenho os ductos lactíferos aqui em cima. Então, se eu tenho um bebê que suga com pressão, eu vou ter mais ejeção de leite, né? E muitas vezes eles até chegam, não é um afogamento, né? Mas eles chegam até, a gente chega a ouvir a deglutição do leite, de tanto leite que vem. Então, tô com o meu bebezinho apoiado, né? Mantenho ele apoiado. Vai ficar mais fácil usar sem, mas mantenho ele bem apoiado ao corpo, né? Muitas vezes o bebê bate mão, então eu posso segurar o bracinho do bebê aqui. E essa é uma das posições clássicas, tradicionais. Tem outras posições? Tem inúmeras posições, né? A gente fala muito de uma posição que está sendo muito estimulada no momento, que é, no nascimento, coloca o bebê em cima do abdômen da mãe. Cabecinha lateralizada, né? E ele vai procurar o seio materno. E a partir desse momento... Seria a mãe sentada ou deitada? A mãe semi-sentada, né? Quase deitada ainda. A partir desse momento, ele vai se sentir na condição de pegar. Por que que isso é bom? Por que que isso é bastante viável? Porque se a gente for pensar na força gravitacional, eu não tenho um seio pendendo, né? Porque quando eu tô com o meu seio amamentando, eu tenho que ter o cuidado de segurar a minha mama no formato C para que ela não fique pendendo e o bebê não fique com a cabeça jogada para trás, puxando o mamilo e fazendo lesão mamilar. Então, minha mama eu seguro em formato de C e com a outra mão eu seguro o bebê. Nunca em formato tesoura. Tá? Porque o formato tesoura, ao invés de eu estar colocando a mama na boca do bebê, eu estou retirando. E estou apertando, pressionando a parte dos ductos lactíferos, que vão produzir menos leite, então vão ejetar menos leite. E eu vou ter um bebê que vai estar ansioso por mamar, por sugar, e o leite vai ter uma descida menor. Bom, seio protuso, mamilo protuso, tranquilo. Quando eu tenho um mamilo plano, né? Nesse mamilo plano, muitas vezes, se o seio está muito engurgitado, muito cheio, e isso acontece com muita frequência na apojadura. O que é apojadura? Terminou o colostro, inicia o leite de transição para vir o leite maduro. E aí eu tenho uma mama muito distendida, cheia, vazando muitas vezes. E aí o bebê não consegue abocanhar. E pode ser até no mamilo protuso. Ele começa a ficar meio plano porque ela está muito cheia. Qual é a indicação? Esgotamento. Lembra sempre, formato C e esgota, né? Então eu faço o esgotamento e aos poucos, se a gente for observar, eu tenho a formação de um mamilo fácil para o bebê pegar, tá? E tenho ainda aquele seio que é invertido, né? Esse sim sempre vai requerer o esgotamento, tá? Claro, acontece, o bebê mamou, daqui aleitamento materno até os 6 meses é livre demanda e depois eu sempre digo que também, né? Introdução alimentar mais o aleitamento em livre demanda.
Se eu tenho um seio que o bebê recém esgotou, tá ok, o mamilo em tese ele já vai estar colocado para fora. Sim. Se não, eu preciso fazer o esgotamento. À medida que eu esgoto, que eu vou fazendo o esgotamento dessa mama, esse mamilo vai saindo e ele vai, junto com a ejeção de leite, vir para fora. Tá? O que é importante a gente saber? Que esse mamilo, ele é exatamente isso, ele está invertido, ele não está preso nenhum tecido lá dentro, ele sai, né? É mais dificultado? Pode ser e pode não ser. O que vai depender? Bom, eu tô com o meu bebê que eu fico muito tempo afastada dele, por isso que o modelo canguru funciona tão bem, né? Bebê junto, a gente sabe que o bebê precisa mamar mais vezes e não acontece isso com o meu seio, de ter uma pojadura, de ficar tão engurgitado. Então, se eu tô com um bebê que tá muito tempo sem mamar, que ele já tá irritado, chorando, que já passou de uma fome, que ele já precisa ser alimentado, até eu fazer o esgotamento, muitas vezes a mãe vai entrar em crise. Exatamente. E muitas vezes a mamãe resolve colocar o bebê ali. E aí vai fazer uma fissura por compressão. Porque o bebê vai abocanhar somente a areola, sem o mamilo, e só vai comprimir. O que acontece quando eu comprimo? Mais para dentro ele vai. Com certeza. Né? Então, isso é uma das condições que podem causar traumas mamários graves. Muito bem. E falando em traumas mamários, né? Quais as medidas a gente deve adotar para evitar, então, esse tipo de trauma, Samantha? Principal delas, seio muito edemaciado, faça o esgotamento, tá? A gente vê várias personalidades e pessoas dizendo, porque eu coloquei água quente, eu coloquei água morna, eu coloquei água fria. Uma das coisas que a gente precisa saber é que a mãe precisa estar tranquila. E um seio engurgitado, muito cheio, não causa nenhum tipo de tranquilidade. Até porque a pega vai causar lesão, no mínimo uma dor intensa. E não é esse o objetivo, porque esse é um dos grandes motivos da diminuição do tempo e incidência de aleitamento materno. Então, o que a gente tem que ter muito cuidado? Proteção. Né? Aí eu aproveito para mostrar para vocês assim, ó, uma simples meia, eu não preciso comprar. Uma simples meia que tu compra 3 parzinhos baratinho, né? Não é propaganda da meia, mas uma simples meia onde tu corta a parte do pezinho ali, dos dedinhos, e tu vai virando. Aqui onde tem essa parte do punho da meia, tu vai virando e vai fazendo uma rosquinha, né? Isso, o que é bom? Porque isso aqui tu higieniza rapidinho. Tu lavou, né? Porque tem que higienizar várias vezes. E aí tu vai formar aquela rosquinha. No final aqui, eu só envolvo, ó, com essa parte que finalizou aqui pra minha rosquinha ficar bem perfeitinha, ó. E aí eu faço a proteção do mamilo. Terminei de amamentar, não é pra pôr concha, não é pra pôr um absorvente. Por que não é pra pôr absorvente e concha? Concha vai manter, além da pressão que vai fazer, vai manter o leite materno ali dentro, porque ele vai ir pingando. Claro. E aí aquilo ali eu tenho um foco de infecção, de contaminação. Se eu ponho o absorvente, é a mesma coisa, eu umedeço e eu esqueço, não tá passando pra roupa, vai ficando ali, né? E já a rosquinha não. A rosquinha não evita que umedeça na verdade, o sutiã da mãe e nem que vá fazer essa saída do leite, ejeção, né? Na verdade, ela comprime menos. Óbvio que ela vai se encher de leite aqui, a gente vai ter que fazer a troca e higienização, mas ela vai evitar essa compressão do mamilo. Muito bacana. Além disso, higiene, né? Então, toda vez que eu alimento meu bebê, eu faço higienização. Como? Eu posso fazer higienização com o próprio leite materno. Uma gaze estéril e o leite materno, e eu higienizo a minha mama. Ou com água e sabão, preferencialmente sabão sem cheiro. Neutro. Isso, porque a gente tem evidências de que quando a gente coloca perfumes, cremes, tudo isso inibem o processo de alimentação do bebê. Então o bebê não vai querer sugar aquele peito porque não reconhece o cheiro. Com certeza, né? Muito legal, adorei as tuas dicas, Samantha. E eu acho que é bem importante a gente registrar aqui, sempre deixar muito claro. As pessoas dizem, pode parecer redundante falar isso mais uma vez, né? Mas eu não tenho leite, não desceu o leite, estou com dificuldade. As pessoas desistem muito fácil. É verdade.
é que existem muitos mitos antes do início da alimentação, do Sim. aleitamento materno. Então, a gestante, ela precisa ser preparada e é evidente a necessidade de uma rede de apoio. Com certeza. Então, eu preciso entender que essa mãe, essa nutriz, ela recém teve um bebê, que ela requer cuidados, que eu não estou indo visitar o bebê, eu estou indo apoiar aquela mãe, né? Exatamente. O bebê, ótimo, lindo, maravilhoso, que bom, uma bênção para a família. Mas eu tenho uma mãe que passou por alguns traumas, porque o parto ele é natural, eu sempre indico o parto natural dentro das possibilidades, né? Porque ele é menos invasivo, ele é um ótimo processo para a mãe, para o bebê, para o imprinting de toda a parte de microbiota para o bebê, né? Mas eu tenho uma mãe que requer cuidados. Sim. Né? Que ela está cansada, que ela também está aprendendo a fazer o aleitamento materno, que ela vai ter um bebê em livre demanda, que precisa acordar várias vezes. Então, assim, toda essa rede de apoio, esse afeto, esse cuidado, ele é muito importante, porque senão a mãe desiste, né? E não é porque ela é uma má mãe ou porque ela não quer alimentar o seu bebê. É que o processo ele pode ser tão doloroso se ele não for bem manejado, que é muito sofrível para a mãe. Sem dúvida. Né? Então, se eu tenho uma mãe que está ali com todos os afazeres da casa, com outros filhos, né, com cuidado de tudo aquilo ali, mais o bebê pequeno, muitas vezes ela não tem o tempo que ela necessita para o aleitamento materno. E aí ela começa a monitorar, vou dar de 3 em 3 horas. Não existe 3 em 3 horas, é livre demanda. Esse bebê precisa sugar incessantemente para ter a descida do leite natural, conforme o bebê precisa. Então, é uma rede de apoio que precisa estar bem aderida, né? Aquele cuidado de, bom, a mãe ajuda, a sogra ajuda, as tias, os tios ajudam, para que tudo aconteça de uma forma positiva, sem trauma, e para que a gente realmente entenda, leite materno é prevenção de doenças, Com certeza. Então, é dar saúde a alguém, é dar saúde ao teu filho. Sem dúvida. E quando tu fala dessa rede de apoio, eu vou dar uma dica, né? Porque sou mãe, né? Também, graças a Deus, pude amamentar meu filho, mas eu acho importante, enquanto rede de apoio, você aí que a nora tá grávida, ou a filha tá grávida, ou, né, alguma conhecida, algum familiar, enfim, que você entenda que muitas vezes aquilo que servia para você lá, né? No seu processo ou antigamente não funciona, o conhecimento mudou, a ciência está aí, então eu acho muito importante procurar auxílio de quem realmente entenda do assunto, né? Hoje existe o que a gente chama de consultoria aleitamento materno, então busque fontes seguras de informação. Então, aquele mito que a avó diz que toma cerveja preta, não come toma. canjica, vocês vão ficar enormes de gordas, né? E é isso, e a cerveja, o álcool passa Exatamente, pro leite o álcool materno. vai passar pro leite materno. Pode, então, assim, antes de não sair, ou de querer dar aquilo que talvez você aprendeu lá no momento que você gestou, busque informações e fontes seguras. É o momento que essa mãe está precisando de apoio, não receber crítica. Ah, mas tu não tem leite, tu não tem capacidade. Esse é o momento de ajudar e de acolher mesmo. Exatamente. Que é muito complicado. Nem todas as pessoas mais velhas entendem dessa forma, né? Porque aprenderam assim. Sim. E não é questão de julgar também, não estamos julgando, Não estamos mas julgando. é a verdade que elas têm, é a verdade delas. É a história que eu digo dos petit suisse, né? Dos danoninhos famosos. Que a avó diz, mas eu dei pra ti quando tu tinha 6 meses E tu tá tu aí não grande morreu. criado. Gente, era pra matar, não era pra matar a história, não era o objetivo. Exatamente. Mas aí a gente tem uma proporção enorme, né, Sheila, de adultos com comorbidades associadas ao sobrepeso e à obesidade, né? Tudo isso a gente poderia prevenir. Então, se a gente está falando em agosto dourado, em sustentabilidade do planeta, a gente vai pensar além. Por que eu preciso sobrecarregar um sistema de saúde com comorbidades como diabetes, dislipidemia, hipertensão, se eu posso prevenir isso lá dando meu leite materno? Com né? certeza, com certeza. E uma das coisas bem importantes na gestação de se pensar é que durante a gestação é que a gente fala de aleitamento materno. Porque a gente precisa dizer para a mãe que o processo ele pode ser difícil, mas que ele é importante e que existem maneiras de fazer
o aleitamento ter sucesso, ser indolor e ser possível. Então a gente trabalha isso já durante a gestação. Muito bem. Samantha, deixa as tuas redes sociais aí para quem tiver interesse em conversar um pouquinho mais sobre aleitamento materno. Exatamente. Então, o meu Instagram, que eu utilizo mais, que a gente tem o link, então, lá na bio, Linktree, é Nutri_Samantha Malman, tá? E lá vocês encontram. Se colocar Nutri Materno Infantil, já me encontra por lá, com uma fotinho com os meus, eu digo, os meus famosos mamás, né? Que estão sempre comigo. É isso aí. Porque são meu material de trabalho, né? Claro. Então, lá vocês encontram, lá no Linktree tem todos os acessos e vão me encontrar certamente por lá. Com certeza. Samantha, muito obrigada mais uma vez por tu vir aqui no programa Nutri News, entregar um pouco de conteúdo, assim, desse conteúdo valioso, que eu sei que tu é uma pessoa muito dedicada, né? E busca sempre as melhores informações, as informações mais seguras para a população. Eu fico muito feliz de poder compartilhar e multiplicar, porque eu digo, se eu conseguir com a minha fala tocar uma mãe, com certeza, eu já vou estar tocando uma geração inteira, né? Que vai poder ter esse benefício que é o aleitamento materno. É isso aí, gratidão mais uma vez. Gratidão, obrigada. E se você gostou, curta, comente e compartilhe e aguarde os próximos episódios. Um grande abraço. Olá, somos a Dr. Med Guaíba, sejam bem-vindos. A Dr. Med é uma clínica particular de preço acessível, consultas em todas as especialidades, cardiologia, ginecologia, ortopedia, otorrino, pediatria, clínica geral e muito mais. Exames de laboratório e de imagem na própria clínica, com agilidade e preço acessível a todos. Instalações novas, modernas, com acessibilidade e conforto para melhor lhe atender. Agenda aberta para marcação de consultas. Rua São José, 201, Centro, Guaíba. Fones 3068-0812 ou 99600-297.